Agora são 7h31, 7h31. Olá, Diego Amorim. Bom dia, Heródoto, a você e ao nosso ouvinte. O ex-ministro Anderson Torres, hein? Pois é, Heródoto, o ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública do governo Bolsonaro, Anderson Torres, que estava como secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal naquele 8 de janeiro, na verdade ele já tinha sido empossado, mas estava nos Estados Unidos de férias naquele 8 de janeiro. Ele está preso ainda, uma prisão preventiva por tempo indeterminado em um batalhão especial da Polícia Militar aqui no Distrito Federal. Mas, segundo a sua defesa, o estado de saúde dele na cadeia tem se agravado aí nos últimos dias. Inclusive foi divulgado aí um laudo psiquiátrico feito por uma profissional da Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal que constata esse agravamento do quadro depressivo. Segundo esse documento, Anderson Torres tem tomado remédios fortes e sem sucesso. O laudo também aponta que ele emagreceu alguns bons quilos e tem tido pensamentos ruins. Essa situação se agrava, Heródoto e ouvinte, depois que na semana passada o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, responsável pelo inquérito que investiga ali os atos antidemocráticos, como o nosso ouvinte sabe, negou o relaxamento da prisão do Anderson Torres, negando assim até mesmo a manifestação do Ministério Público que havia depois de uma negativa desse pedido da defesa, enfim, se posicionado pela soltura, pelo relaxamento da prisão de Anderson Torres. Aqui em Brasília está acontecendo a CPI dos atos antidemocráticos que investiga o 8 de janeiro na Câmara Legislativa. Há uma expectativa de que nesta semana, amanhã, inclusive, lá no Congresso Nacional, seja instalada a CPMI, com deputados e senadores também para investigar o 8 de janeiro. Aqui em Brasília, os deputados distritais já tentaram colher o depoimento do Anderson Torres algumas vezes. Ontem, inclusive, só um adendo, a Polícia Federal teve que cancelar um depoimento que estava marcado com o Anderson Torres justamente em razão desse quadro de saúde dele. Os deputados tentaram colher esse depoimento. Num primeiro momento, o Anderson Torres chegou a concordar em dar esse depoimento, pediu algumas garantias de que ele não fosse filmado para não se expor. O Anderson Torres é casado, tem 3 filhas pequenas, a mais velha tem ali 12, 13 anos de idade. Segundo a defesa, essas crianças têm sofrido bullying na escola por serem filhas do Anderson Torres. Foi dada essa condição de que não seria filmado esse depoimento, e aí, num segundo momento, o Anderson Torres acabou tendo um comportamento diferente, dizendo que não falaria aos deputados distritais. Como não existe mais aquele instrumento da chamada condução coercitiva, quando você leva à força um investigado para prestar um depoimento, isso acabou ficando e a CPI aqui da Câmara Legislativa ainda não ouviu o Anderson Torres. Agora, os deputados distritais não vão desistir. Ontem a gente recebeu aqui, Heródoto e ouvinte, o presidente da CPI, que é o deputado distrital Chico Vigilante, e ele disse que, inclusive, se o Anderson Torres desse esse depoimento à CPI aqui da Câmara Legislativa, isso poderia, inclusive, facilitar ali o pedido da defesa que quer o relaxamento da prisão dele. Vamos ouvir o deputado distrital Chico Vigilante, por gentileza. Portanto, eu acho que a melhor coisa que ele faria era comparecer e falar a verdade, porque só interessa para a gente a verdade absoluta dos fatos. Portanto, não dá para ele continuar se escondendo, muitas vezes na mentira, tentando pousar de inocente, coisa que ele não é. Ele não é inocente. Por isso, a melhor coisa para ele nesse momento era comparecer ali na CPI, sentar naquele banquinho e esclarecer tudo. Ele tem que dizer por que ele foi embora para os Estados Unidos e não passou o cargo de secretário de Segurança para o doutor Fernando, que era o secretário executivo. Na verdade, no dia 8, quando aconteceu aqueles fatos gravíssimos, que merecem ser repudiados por todos nós, Brasília estava sem secretário de Segurança Pública, o que é uma coisa muito grave. Eu e a Ariane Bittencourt, Heródoto e ouvinte, também perguntamos ontem ao deputado distrital aqui em Brasília se ele não avalia que a CPMI lá no Congresso Nacional vai acabar ofuscando o trabalho que já está em andamento aqui na Câmara Legislativa. A CPI da Câmara Legislativa tem um prazo de 180 dias para funcionar.
Até aqui já foram 50 dias e nós tivemos depoimentos muito contundentes e importantes aqui no âmbito local. O deputado Chico Vigilante, que preside a CPI aqui na Câmara Legislativa, disse que não, que quanto mais investigação melhor, que eles vão pedir o compartilhamento de informações entre a CPI daqui e a CPMI lá do Congresso Nacional. Ele só colocou um temor de que a CPMI lá no Congresso possa acabar virando um circo, possa acabar virando palanque político, coisa que aqui na Câmara Legislativa, por incrível que pareça, eles estão conseguindo conter e os depoimentos têm sido bem técnicos, bem tranquilos, sem nenhuma algazarra, digamos assim, entre os deputados distritais. Heródoto. Outra coisa é que a CPMI no Congresso Nacional tem prerrogativa para, por exemplo, convidar ou convocar o governador Ibanez Rocha e outros parlamentares federais que possam ser ouvidos, né, colher aí o depoimento deles nessa CPMI. A Câmara Legislativa não consegue fazer isso do ponto de vista legal. Eu também perguntei ao Chico Vigilante, eu e a Ariane Bittencourt, se a própria CPI aqui da Câmara Legislativa está monitorando a saúde do Anderson Torres depois dessas informações de que o quadro depressivo dele estaria se agravando na cadeia. Vamos ouvir o que nos disse o deputado, por gentileza. Então é assim mesmo, eu já fiquei preso 24 horas por causa de greve, eu vou repetir, fiquei preso por causa de greve. E te digo, a pessoa que tiver o mínimo de juízo, a pessoa que tiver o mínimo de senso de ser humano, ficar numa prisão realmente vai ficar deprimido, ficar numa prisão realmente vai ficar doente. Portanto, eu lamento que o ex-ministro Anderson Torres tenha cometido atos que o levaram à prisão para que ele esteja na situação que está hoje, né? Eu não desejo isso para ninguém, eu não desejo isso para nenhum ser humano, né? Mas o Alexandre de Moraes é muito justo, muito humano e muito correto. Só lembrando que o Anderson Torres ele está sendo investigado e foi preso por uma suposta omissão naquele dia 8 de janeiro. Os policiais chegaram a encontrar uma minuta que ficou conhecida como a minuta do golpe. Era um texto que estava lá na casa do Anderson Torres e que poderia ser usado em caso de derrota de Bolsonaro para contestar o resultado das eleições. O Anderson Torres alegou à época que aquilo era só um documento que estava ali, que ele recebe muita coisa, mas que aquilo não era para ser levado a sério. E tem um outro fato que nos bastidores se diz em Brasília que deixou o pessoal fulo da vida lá no Supremo Tribunal Federal, sobretudo o ministro Alexandre de Moraes, que foi, Heródoto e ouvinte, se vocês devem se recordar, o argumento de que o Anderson Torres esqueceu o celular dele nos Estados Unidos. Então ele não apresentou no primeiro momento o celular dele para perícia, para investigação, porque ele alegou que tinha esquecido esse celular lá nos Estados Unidos. Por fim, a resposta do deputado é bem curtinha. A gente também perguntou a ele se ele, deputado Chico Vigilante, que preside a CPI aqui em Brasília, acredita se existe alguma possibilidade de delação premiada por parte do ex-ministro e ex-secretário Anderson Torres. Vamos ouvir a resposta final do deputado Chico Vigilante. Eu acredito que sim, até porque, como ele sabe muito, e certamente se ele falar, muita coisa vai aparecer, espero que ele tenha pelo menos a coragem de fazer uma delação premiada. Tá aí a resposta do deputado Chico Vigilante. Volto com você, Heródoto. Obrigado. São 7 horas e 40 minutos.